Está na mão para cá, vamos interceder no nome de Deus, para que Deus venha usar como instrumento deste lugar. Altíssimo Deus, Pai Celestial. Eis aí o teu servo, meu Senhor amado, como o Senhor Deus trouxe neste lugar, nesta noite, com algum propósito, ó Deus, de estar entregando, meu Senhor amado, aquilo que o Senhor Deus colocou no seu coração, meu Senhor. Fala, Pai querido, com o teu servo, convosco, com a tua igreja, meu Senhor amado. Não aquilo que nós saímos esperando comigo, meu Pai, para querer ouvir, mas sim, Senhor, aquilo que realmente nós precisamos ouvir. Use o teu servo, meu Senhor amado, como atalaia, como profeta, ó Deus querido, neste lugar, meu Senhor amado. Fala com a tua igreja de maneira poderosa, meu Senhor amado, e continue abençoando o teu servo, o ministério do teu servo, em nome de Jesus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glória. Meus irmãos, recebam a graça e a paz de Jesus. Glória. Recebam a graça e a paz de Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, cooperando com esse trabalho, com essa obra. Deus abençoe a vida de cada um. Pastor Alexandre, pastora, Deus abençoe a todos os amigos que me livam nessa obra. Deus abençoe os músicos, tá? E a todos quantos já foram instrumentalizados pelo Espírito, Deus nos abençoe e nos recompense. Quero refletir com os irmãos o texto que encontra-se em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Segundo escreveu São Lucas, capítulo 17. Localize por bondade, versículo de número 11. Lucas 17, nós vamos ler a partir do 11. Segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11, os que encontraram, digam amém bem forte. Amém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Repita, pararam de longe. Pararam de longe. E levantaram a voz. Repita. Levantaram a voz. Dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, diga, indo eles, somente eu, ficaram limpos. E um deles voltou, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe então Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E se você puder e quiser, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas só mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Pode se assentar, meu amigo? O texto que está em apreço nessa oportunidade, segundo a Bíblia, o texto está falando que Jesus está indo a caminho de Jerusalém. Está ótimo esse microfone. E indo a caminho de Jerusalém, você sabe um tanto quanto eu que Jerusalém aqui é o local geográfico onde o ministério de Jesus vai ter a sua execução plena. É em Jerusalém que ele vai ser traído, é em Jerusalém que ele será preso, é em Jerusalém que ele será julgado, é em Jerusalém que ele será executado, e também em Jerusalém ele será assunto e levado aos céus para a glória de Deus.
Entretanto, o texto diz que antes de chegar a Jerusalém, você leu, nós lemos, o texto diz que ele vai passar pelo meio de duas cidades, cujo nome de uma era Samaria e a outra era Galiléia. Subentende-se aqui, senhoras e senhores, que entre Samaria e Galiléia existia aqui um ambiente conhecido comumente como colônia dos leprosos. E essa colônia dos leprosos eram os lugares para onde todos aqueles que eram portadores dessa doença extremamente agressiva e uma das mais antigas a serem catalogadas pela medicina, eles eram conduzidos e levados. Acredita-se aqui, senhoras e senhores, que o propósito específico de levar esses homens para esse lugar distante, a bem da verdade, era para promover aquilo que nós ficamos muito familiarizados com esse termo, como distanciamento social. Nós vivemos um período pandêmico até pouco tempo atrás, e esse período, ele promoveu e provocou em nós aquilo que nós chamamos de distanciamento social, com a prerrogativa e a intenção de promover um distanciamento para que nenhum tipo de doença infecciosa ou contagiosa pudesse ser proliferada. Percebam então, senhoras e senhores, que a Bíblia diz que Jesus, antes de ir até Jerusalém, o texto diz que ele vai passar nesse ambiente, nesse local, nesse endereço, nessa geografia. E que endereço, que local, que geografia, que ambiente é esse, Pierre? É o ambiente onde os leprosos estavam. A lepra, ela era uma doença que era extremamente agressiva, não apenas no ponto de vista físico, ela era uma doença segregadora. Ela produzia distanciamento social e dentro desse período, dessa cultura, nesse contexto, ela tornava aquele que era portador dessa doença como alguém socialmente morto. Uma pessoa portadora de lepra, ela não poderia tocar em nenhum tipo de objeto, porque ela era considerada imunda ou impura, e uma vez ela tocando em algum objeto, por causa da sua impureza, ela impurificava o objeto. Uma pessoa portadora de lepra, ela não poderia tocar em ninguém. E uma vez uma pessoa sendo tocada, ainda que involuntariamente por um leproso, ela deveria ser também levada para essa colônia de leprosos e passar por um período de 7 dias, que era o período que eles consideravam como um período de purificação. Esse homem, socialmente, ele está morto. Ele não pode ter convívio social. Alguns comentaristas bíblicos vão fazer questão de dizer que o leproso, ele era obrigado a carregar um sino, ou em seu pescoço ou em sua mão, para ele sinalizar a sua condição de impuro, de imundo. Era obrigado o leproso manter uma distância de aproximadamente 100 passos, que é considerado dentro da nossa metragem aqui, 100 metros, que era a distância que eles consideravam segura entre o portador da lepra e aquele que não tinha essa doença. Aquele que era leproso deveria verbalizar e gritar em alto e bom som: imundo, imundo, revelando então assim a sua condição. Então você percebe que essa doença, ela é segregadora e ela não causa apenas males físicos, ela causa males sociais. O segundo aspecto que essa doença ela atingia era o aspecto religioso, que uma vez alguém carregando esta doença, ele não poderia acessar o templo. O templo tornava-se inacessível para o portador da lepra. Logo, entendemos que dentro da cultura judaica a espiritualidade ela girava em torno do templo, ou seja, essa espiritualidade daquele período era uma espiritualidade templocentrária, ou seja, o culto era apenas no templo, a adoração era apenas no templo, o sacrifício no templo, as ofertas eram levadas para o templo. Esse homem agora está espiritualmente morto, socialmente excluído.
Logo você percebe que essa lepra, no seu mais alto grau de agressividade, ela desfigurava o sujeito ou o indivíduo. Cartilagens como a da orelha, ponta do nariz, inclusive até o globo ocular era afetado de maneira tão profunda que o indivíduo portador dessa doença, ele no mais alto grau elevado dessa lepra, ele perdia os seus olhos, ponta do seu nariz, cartilagem do seu ouvido ou da sua orelha. As pontas dos dedos ficavam atrofiadas, as pontas dos dedos dos pés também atrofiavam-se, e uma vez essas pontas dos dedos atrofiando-se, ele perdia o poder de locomoção, ele perdia o poder de tato, de tocar, ele não poderia carregar. Logo você compreende que esse homem então, ou aqueles que possuíam essa doença, eles eram considerados também, segundo a consciência coletiva da época, como alguém que era amaldiçoado por Deus. Haja visto que Miriam, irmã do líder Moisés, após murmurar contra a liderança de Moisés, o texto diz que ela fica leprosa, em sinal de sua rebeldia. Então alguém que era portador de lepra era considerado alguém que estava se rebelando ou contra uma autoridade terrena ou contra uma autoridade divina. São 10 leprosos aqui. Esses 10 leprosos, sabendo de suas condições, o texto diz, eu fiz questão que você repetisse após mim, que eles, quando perceberam a presença de Jesus chegando perto dessa aglomeração de doentes, dessa aglomeração de excluídos, dessa aglomeração de esquecidos, o texto diz que pelo menos um grupo de 10 levanta-se e vai em direção de Jesus, obedecendo a regra de distanciamento social, e a Bíblia diz que eles pararam de longe e gritaram: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Você percebe então que mesmo de longe o texto diz que eles gritam. Eles não podem ir ao encontro de Jesus, mas as suas vozes podem. Eles não podem tocá-lo por conta da regra do distanciamento social, mas eles criam uma estratégia. Qual é a estratégia? Aonde eu não vou, a minha voz vai. Aonde eu não alcanço, já era para alguém ter dado glória, a minha voz alcança. E eu já quero liberar a primeira profecia para alguém aqui nessa noite. Aonde você não pode ir, aonde você não tem acessos, a tua oração e o teu clamor alcança e acessa para a glória de Deus. Eles param de longe. E quando eles param de longe, eles entendem, nem a distância, glória a Deus, e nem a lepra são poderosas o suficiente de impedirem, oh bendito é o nome de Jesus, dele ouvir o nosso clamor. Eu vou de novo porque você não entendeu. Nem a distância e tampouco a lepra são impeditivos para Jesus ouvir o clamor dos necessitados. Nem a distância e tampouco a lepra são impeditivos de Jesus ouvir o clamor dos cansados. Nem a distância e tampouco a lepra são impeditivos de Jesus ouvir o grito daqueles que estão em sofrimento. Você pode levantar uma das suas mãos. Eu vim aqui profetizar que nem a distância e tampouco o teu erro, nem a distância, tampouco os teus pecados, nem a distância e tampouco os teus tropeços, nem a distância e tampouco a difamação, nem a distância e tampouco as perseguições serão fortes o suficientes de impedir Jesus de ouvir o teu grito nessa noite. Se tem alguém comigo aqui, levanta a mão, olha a boca, dá um grito de glória para Jesus de Nazaré. Ele ouve a tua voz. Eles estão de longe, mas a distância não impede Jesus de socorrer. Eles estão leprosos, mas a lepra não é impeditivo de Jesus ouvi-los.
Entenda a lepra aqui como um pecado. Entenda a lepra aqui como transgressão. Entenda a lepra aqui como um agente impeditivo para a religião e para a religiosidade de Jesus ouvir. Mas quem é que disse que a minha condição, glória a Deus, quem é que disse que a minha posição, quem foi que disse que os meus erros são maiores do que a graça e a disponibilidade do Eterno de ouvir a minha voz? Me ajude a pregar por bondade. Segura na mão de alguém aí, segura na mão dessa pessoa, sacode a mão dele, sacode a mão dela e diga para essa pessoa: nada e nem ninguém vai impedir o teu grito, vai. Nada nem ninguém vai impedir o teu socorro, vai. Nada nem ninguém vai impedir a resposta, vai. Nada nem ninguém vai travar o milagre que Deus vai liberar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos. Quem pode levantar a mão desse campeão? Quem pode levantar a mão dessa campeã e liberar 5 segundos de glória para ele? Vem comigo, vai! Oh! 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 Mestre! Aleluia! Oh Deus poderoso! Tem misericórdia de mim! Não. Aqui não é o grito à semelhança do cego que estava em Jericó, mendigando à beira do caminho, e por causa da sua individualidade, o seu pedido também foi um indivíduo da particularidade. Não. São 10, meus amigos. Leprosos, doentes, em sofrimento. E você percebe que o fato de eles estarem insolados, os seus infortúnios, as suas dores, as suas doenças, os seus sofrimentos, produziram dentro daquele grupo de 10 uma unidade. Você percebe que o grito não é um grito motivado por interesses próprios. O grito é um grito motivado em interesses incomuns. É como se eles estivessem dizendo: tem misericórdia de nós. O meu milagre não é apenas o meu milagre. O que eu desejo para mim, eu desejo para quem está do meu lado. Olha! A minha vitória não é apenas a minha vitória, porque o meu culto aqui não é um culto individual. O meu grito aqui não é um grito baseado na minha privacidade e tampouco no meu egoísmo. O meu grito é um grito que minimiza os meus próprios interesses e abre os meus olhos para enxergar o interesse do outro. Eu não estou aqui nesse culto apenas para pedir por mim. Eu não estou nesse culto apenas interessado naquilo que me interessa. A minha guerra é a guerra de quem está do meu lado. Da mesma forma que a dor do outro é a minha dor, o meu interesse que a vitória do outro também seja a minha vitória. Alguém tem dado glória a Deus com força? A dor da lepra vai produzir, senhores, uma harmonia coletiva. Porque se tem uma coisa que nos aproxima, se tem uma coisa que nos une, não são as vitórias, não são as conquistas. As vitórias e as conquistas são muito boas e são bem-vindas, mas na maioria das vezes podem nos envadecer ou nos ensoberbecer. Agora, as dores nos colocam no mesmo nível. Olha! As dores nos colocam em um estado em que ninguém quer se pôr em posição superior ao outro. Mais uma vez eu vou pontuar aqui a pandemia. A pandemia matou o rico. A pandemia matou o pobre. A pandemia atingiu brancos. A pandemia atingiu negros. A pandemia atingiu quem tinha status social. A
A pandemia atingiu quem estava em invisibilidade social. A pandemia não atacou nenhum grupo específico da sociedade. Todos os grupos foram atingidos e atacados de maneira igual. Ou seja, no momento da dor, nos tornamos iguais. No momento do luto, nos tornamos iguais. Nos momentos de guerra, nos tornamos iguais. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, com uma consolação que somos consolados, consolamos a outros. É como se ele estivesse dizendo: a sua guerra é minha guerra, a sua dor é minha dor, a sua luta é a minha luta, o meu sofrimento é o seu sofrimento, a sua pressão é a minha pressão, a sua dificuldade é a minha dificuldade, o meu desconforto é o seu desconforto, mas em contrapartida, a tua honra também será a minha honra, o teu milagre também será o meu milagre, a tua bênção também será a minha bênção, a tua vitória também será a minha vitória. Quantos nessa noite podem erguer uma das mãos e celebrar um culto a Deus? Quantos nessa noite podem erguer uma das mãos e dizer: o que eu quero para mim, eu quero para quem está do meu lado, o que eu quero para mim, eu quero para quem está congregando comigo. A minha vitória não é apenas a minha vitória, o que eu quero para mim, eu quero para o outro. Oh, bendito é o nome de Jesus! O individualismo, os egoísmos, eles não acabam, eles não cessam, mas eles são adestrados a ponto dos leprosos dizerem: tem misericórdia, é de nós. Não é apenas o meu milagre, não é apenas a minha porta, não é apenas a minha vitória, é a nossa vitória, é o nosso milagre, é a nossa honra, é a nossa bênção. Quem pode adorá-lo nessa noite? Misericórdia. A palavra misericórdia vem do hebraico ler heshem, que é a mesma palavra que dá origem à palavra útero. A palavra útero no hebraico significa heshem. E o que é útero, Pierre? As mulheres vão falar isso com mais propriedade do que nós homens. Eu não vou falar de, eu vou falar sobre. Útero é o lugar onde a mulher, no período da gestação, ela alimenta aquele que não é capaz de alimentar a si mesmo. Útero é aquilo que carrega, que nutre, que sustenta, que alimenta, que protege, que preserva. Era para você cantar no bloco. Quando eles estão gritando para Jesus: tem misericórdia de nós, eles dizendo para Jesus: Jesus, cuida de nós. Da mesma forma que uma mãe cuida de um raio. Nós estamos fragilizados, cuida da nossa fragilidade. Nós somos incapazes de fazermos por nós mesmos. Senhor, nos socorre. Levanta a tua mão, porque ela vai uma profecia para a tua vida. Ele vai te carregar, ele vai te fortalecer, ele vai te alimentar, ele vai te sustentar. Haverá sustento, preservação, proteção. Ele terá misericórdia de nós, de nós, de nós. Diga para quem está do teu lado, bate na mão de pelo menos 2 pessoas e diga: ele está cuidando de tudo, vai. Ai, diga: descansa porque ele te alimenta, diga: descansa porque ele te sustenta, diga: descansa porque ele te protege, diga: descansa porque ele te fortalece. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar.
encerrar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E vendo-lhes, escuta, e vendo-lhes, disse-lhe Jesus. O que Jesus está vendo, Pierre? Jesus está vendo 10 homens fragilizados, 10 homens cansados, 10 homens em condição de visibilidade social, 10 homens que não têm capacidade de fazerem por si mesmos, 10 homens que não têm capacidade de alimentar a si mesmos. Jesus, vendo eles, mesmo distantes, mesmo leprosos, o texto diz, ele vê. Ele vê. Ele não perde de vista por causa da lepra, ele não perde de vista por causa da distância, ele vê. E quando o texto diz que vendo, lhes disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Isso aqui é para alguém dar glória a Deus com vontade? Glória a Deus. O texto diz que indo eles, por isso que eu pedi para você ler e repetir, indo eles, indo, falamos de caminhar, indo eles, a cura não foi imediata, a cura não foi no mesmo instante, a cura não foi súbita. O texto diz que indo eles, porque tem coisa que não acontece na hora do culto, tem coisas que não acontecem na hora do pedido, tem coisas que acontecem, profeta, é indo, é caminhando, recebe essa palavra, é se movimentando. Tem coisa que não se manifestará se você não decidir obedecer. Ele disse, vai, oh glória! Ele disse, vai, oh bendito! Ele disse, caminha! Oh, eu vim trazer essa profecia para o coração de alguém. Caminha, se movimenta, porque é no caminho da obediência que algumas coisas se manifestarão em seu favor. Oh, vou de novo, se movimente, porque enquanto você se movimenta, a cura te alcança, a graça te abraça, o milagre se manifesta. Não permaneça parado, se movimenta. Se movimenta. Se movimenta. Se movimenta. Se movimenta. Profetiza para quem está do teu lado. Se movimenta, vai. Diga, se movimenta, vai. Diga. Tem coisa que só acontece quando você se movimenta. Tem coisa que não só acontece quando você ora. Tem coisa que só acontece quando você clama. Tem coisa que só acontece quando você busca. Tem coisa que só se manifesta quando você se movimenta. Vai ficar parado ou vai se movimentar? Vai ficar parado ou vai se movimentar? Isso, pergunta para quem está do teu lado, pergunta. Mas pega na mão, essa eu peço para você pegar na mão, pega na mão, pega na mão, isso, pega na mão, isso, ele está cansado, ela está cansada, ele já está pensando no fantástico, já está pensando no trabalho do dia de amanhã, mas sacode a mão dessa pessoa e diga, vai ficar parado ou vai se movimentar? Movimento? Indo eles para se apresentarem aos sacerdotes. Por que sacerdotes no plural e não sacerdote? Porque tem um samaritano. Então subentende-se de maneira teórica que o samaritano ele deveria se apresentar ao sacerdote samaritano. E os 9 restantes aos sacerdotes responsáveis por Jerusalém. Por que os sacerdotes? Porque os sacerdotes eles tinham uma condição, uma posição não apenas religiosa, mas investigativa, aliançados em conexão com os escribas. Eles deveriam abrir um processo investigativo para aqueles que estavam anunciando a sua cura dessa doença terrível e agressiva chamada lepra. Por que, Pierre? A lepra, ela causava tudo aquilo que nós já apontamos aqui nessa mensagem,
E os sacerdotes, eles deveriam fazer um requerimento, um processo investigativo. E qual é o processo investigativo? Segura para mim, profeta. Qual é o processo investigativo? Se de fato aquele homem era leproso. Segundo ponto da investigação, que os sacerdotes e os escribas faziam. Se de fato agora esse homem foi curado. E o terceiro e mais importante, quem foi que curou? Se era leproso, se de fato foi curado, e quem foi que curou? Por quê? Porque havia uma regra rabínica, ou seja, dos rabinos daquela época, que só o Messias seria capaz de realizar alguns tipos de milagres, dentre eles a ressurreição de uma pessoa, a expulsão de um demônio mudo, a cura de um cego de nascença e curar leprosos. Então quando Jesus manda, vai se apresentar aos sacerdotes, ele está dizendo, eu estou enviando um sinal. Isso não é só milagre, isso é só um sinal. Isso não é apenas um milagre, isso também é um sinal. Porque todo milagre não é apenas um milagre, todo milagre é um sinal. Qual é o sinal? O Messias está no meio do seu povo. Então leve para a tua casa a cura nessa noite. Leve para a sua casa a cura nessa noite. E vão olhar e vão dizer, Jesus está no meio daquela igreja. Jesus está no meio do seu povo. Quem pode adorá-lo? Quem pode? E aqui eu vou encontrar base e legitimidade para o nosso grito no fundo. Porque alguém vai dizer, para que gritar? Para que dar glória a Deus em voz alta? Eu respeito se você tem uma personalidade ou um temperamento fleumático. Eu respeito se você tem um temperamento melancólico. E geralmente as pessoas fleumáticas e melancólicas, elas são mais comedidas. E isso não quer dizer que elas não estão se alegrando e glorificando a Deus no culto, mas elas são menos expressivas, eu respeito isso. Mas em contrapartida tem pessoas que são mais sanguíneas. E o texto diz que esse camarada, o leproso, é um anônimo, ele estava impedido de ir ao templo, ele estava impedido de ir para a sua casa, ele estava impedido de tocar em objetos, ele estava impedido de tocar em pessoas. Ele estava com um bloqueio na sua vida. O texto diz que agora ele está limpo. E a expressão limpo aqui significa desbloqueado. Porque só ele sabe os bloqueios que ele tinha na vida. E quando ele volta, o texto diz que em voz alta ele glorificava a Deus. Versículo de número 12, versículo de número 13, diz-nos a Bíblia que eles levantaram a voz. E levantaram a voz para quê, meu amigo? Para pedir. Versículo de número 15. Esse único indivíduo que volta vai fazer mais barulho do que os 9 que estavam com ele. Porque ele sabe da guerra que ele está saindo. Ele sabe da onde Jesus está arrancando. Então se ele grita para pedir, se tem grito para pedir, se tem intensidade para pedir, tem que ter grito e tem que ter a mesma intensidade para agradecer. Você está aqui nessa noite? Só quem é grato, só quem tem gratidão, só quem teve alguma área que foi reparada por ele, tocada por ele, restaurada
Só ele, Deus, sabe a guerra que ele está passando. Ele grita com alta voz. E Jesus então vai dizer: mas não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Quem sabe os 9 estão com a consciência e senso de direito. O que é isso? Eles acreditam que estão recebendo apenas aquilo que deveria ser feito por eles. Quem tem senso de direito não consegue ter coração grato. Quem sabe esses 9 que não retornaram têm um senso de mérito. E qual é o senso meritório, Pierre? É quando alguém acredita ter feito por merecer o gesto que foi feito em seu favor. Mas em contrapartida tem um indivíduo Glória a Deus. Glória, aleluia. Que não tem senso de direito, que não tem um senso de mérito ou meritório. Ele entende: eu não merecia. Ele entende: eu não fiz por merecer. Mas a sua graça se manifestou em meu favor. Porque a graça faz eu ser aquilo que eu não merecia ser. Oh, a graça faz eu ter aquilo que eu não merecia ter. A graça faz eu receber aquilo que eu não merecia receber. Oh, quantos corações gratos tem aqui nessa noite. Oh, vou de novo para você, Ribeirão Glória. Quantos corações gratos temos aqui nessa noite. Se tiver, levanta a mão e dá um sinal aí. Abre a boca. Abre a boca. Não deixe que a ingratidão te desconstrua. Não permita que o senso de mérito faça você se achar digno de ser merecedor de algum favor do alto. Nós não merecemos nada. Nós não somos nada. Tudo é dele. Para ele. Oh, e por ele. Eu estou sentindo muita graça aqui hoje. Oh, bendito é o nome de Jesus. E o texto diz: foi o último versículo que nós lemos. E disse-me Jesus: não houve um único que não voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. O texto diz que ele está prostrado. Jesus disse: levanta-te. Levanta-te. Glória. A palavra levantar e a palavra ressurreição tem a mesma raiz no grego, que é eigere, que significa pôr de pé, desconstruir a condição de morto e soprar fôlego de vida. É Jesus dizendo: tu está vivo. Tu estava morto para o templo. Tu estava morto para o convívio social. Tu estavas morto para a sociedade. Tu estavas morto para a tua família. Mas hoje tem uma palavra para alguém aqui. Tu estás vivo, eu estou te colocando de pé. Talvez os vícios tentaram te matar. Talvez erros, decisões precipitadas, frutos de uma impulsividade imatura fez você tomar algumas direções erradas. E alguém te rotulou como alguém morto. Não cresce mais, não produz mais, não terá como ser bem sucedido em alguma área. E eu vim profetizar para você aqui de olhos abertos. O Senhor está colocando você de pé novamente. Tu sairá daqui vivo nessa noite. O pecado não mais te desfigurará. O pecado não mais irá te desconstruir ou te descaracterizar. A palavra é levanta, porque o Espírito está soprando vida. Levanta, porque os demônios estão perdendo força. Levanta, porque a doença não mais te governa. Levanta, porque tudo aquilo que é maligno está sendo cancelado. Levanta.
senhoras e senhores, não apenas como um passaporte, um portal, um acesso, uma permissão para que ele vá morar no céu. Essa salvação aqui é para o presente. Porque a palavra salvação vem do grego sotério, daí quem estudou teologia sabe que origina-se a doutrina da salvação chamada soteriologia. E a soteriologia aborda a salvação, porém o texto aqui é salvou, fala de resgate, cura, ajuda, alívio e saúde. É Jesus dizendo, eu tenho para fazer no porvir escatológico, mas eu tenho para fazer também no teu presente. Vou de novo porque você está devagar, né? Pela tua dor de hoje, o céu está dizendo, eu tenho um remédio hoje. Para a tua lágrima de hoje, o céu está dizendo, eu tenho cura hoje. Para quem está perdido, o céu está dizendo, hoje tem resgate. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Fica de pé dando glória ao nome de Jesus. Fica de pé dando glória ao nome de Jesus. Não se movimente, ainda não terminei. Glória a Deus. 10 foram limpos da lepra. Quantos foram limpos? Você está aqui ainda? Quantos limpos? Mas somente um ouviu. Tua fé te salvou. Porque tem segredo que só ouve quem é grato. Porque tem segredo que só ouve quem sabe fazer um caminho de volta, meu amigo. O caminho de volta chama-se gratidão. Volta lá em quem abriu a porta para você e agradece. Manda uma mensagem para quem te socorreu no momento da tua crise. Tu não está mais naquela empresa, mas liga para alguém e diz muito obrigado pela oportunidade. Porque os 10 foram limpos por fora. Mas só quem voltou com o coração grato foi limpo por. A tua gratidão não muda apenas a tua realidade externa. A tua gratidão muda a tua realidade interior. Hoje eu estou com uma palavra para alguém aqui nessa noite. A bênção vai ser completa. Vai ser por dentro e vai ser por fora. Vai ser por fora e vai ser por dentro. Diga para pelo menos 2 pessoas, é por dentro e é por fora. Vai. Diga, é por dentro e é por fora. Diga, não é só a caixa, é por dentro. Não é só a roupa, é o coração. Não é só aquilo que os homens veem, é aquilo que Deus enxerga. Levanta a tua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Libera um grito de glória do tamanho do teu milagre nessa hora. Olha lá, Jesus. Levanta a tua mão e libera um grito de glória do tamanho do teu milagre. Olha lá, Jesus. Tem resgate nessa noite, tem cura nessa noite. Tem remédio para tua. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Quantos podem fechar os olhos nessa oportunidade? Essa palavra não foi só para o povo, não, gente. Essa palavra é para quando a gente sair do lado de fora. Baixinho, baixinho, baixinho. Oh, Espírito de Deus. Traz gratidão de volta para o nosso coração. Nos arranca desse lugar de orgulho. Quebra essa resistência que está dentro de nós. Esse senso de superioridade. Essa capacidade de olhar alguém de cima para baixo. Nos ajude a olharmos uns para os outros
Nos ajude a celebrar a vitória de quem está do teu lado. Nos ajude, Senhor, a enxergar as dores. Nos ajude a enxergar o sofrimento. Às vezes estamos tão concentrados nas nossas feridas que se esquecemos de olhar para a ferida de quem está em nossa volta. Nos ajude. Abra os nossos olhos para que sejamos um representante seu aqui nessa terra. Chega! 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 De falarmos apenas de ti, de apontarmos apenas para ti. Está na hora da nossa vida refletir um pouco mais do Senhor na nossa vida. Está na hora das pessoas olharem para nós e enxergar a tua face em nós, o teu olhar em nós, a tua misericórdia em nós. Nós não queremos esse evangelho de vingança. Nós não queremos esse evangelho que propaga e prega violência. Nós ainda acreditamos no evangelho da graça. Nós ainda acreditamos no evangelho da paz. Nós ainda acreditamos no evangelho da cura. Nós ainda acreditamos no evangelho onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nós sejamos agentes de pacificação de lugares e de ambientes. Oh, Senhor, nos fortalece nessa noite. Nos fortalece nessa noite. Vem isso, mais alto, vai. Nos enche com a tua graça. Que saiamos daqui transformados. Um coração grato para a glória do nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Levante a sua mão mais alto que você puder, acima da sua cabeça, e aplauda ao Rei nessa noite. Aplaude com força.